Então vamos ler o texto. Irmãos, nós estamos na segunda ministração dessa série de Apocalipse. Semana passada tivemos uma ministração maravilhosa aqui do nosso amigo Aziel. Inclusive essa ministração está disponível lá no canal da igreja, no YouTube, né? Você pode ouvir, a gente ainda não está gravando, mas em breve a gente vai ter a gravação também por vídeo, e aí nós vamos ouvir e assistir, mas você pode ouvir lá e está muito boa, fez um panorama, fez uma abordagem muito abençoada sobre o livro de Apocalipse. E hoje eu quero compartilhar o que Deus me deu sobre um diagnóstico que Jesus faz para a igreja. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Vamos ler o verso 17? Ao vê-lo, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois as coisas que você viu, as que são, as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão, de culto, de oração, de adoração. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós estamos diante, Senhor, da verdade eterna, atual, presente. Senhor, como nós precisamos mais do que nunca de que a tua verdade nos guie, nos ensine. A tua verdade, Senhor, é como um farol para as nossas vidas. Lança luz para que nós possamos corrigir a rota. A tua palavra é viva e eficaz. E nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante da tua palavra. Continua falando conosco. Que a tua palavra nessa noite venha ao encontro das nossas vidas, nos dirija, nos conduza, nos confronte se for necessário. Mas nós queremos, Senhor, nos conformar à imagem do Cristo glorificado. Nós queremos nos conformar à imagem de Cristo, porque aprendemos aqui que nós estamos diante da revelação de Jesus. Ah, Senhor, nos ajuda, que teu Espírito Santo nos conduza a cada dia, que sejamos guiados pela tua voz, pela tua palavra, pela tua direção. Assim nós oramos, te agradecendo, em nome de Jesus, amém. O livro de Apocalipse, como já foi bem apresentado aqui na semana passada, é um livro extraordinário, é um livro maravilhoso, com o qual nós devemos continuar
lidando, nos aproximando dele. O Aziel falou que algumas pessoas têm medo, né? Parece que a mãe dele não deixava ele ler o livro, né, de Apocalipse. E realmente ele tocou nessa palavra, porque quando você pensa na palavra Apocalipse, especialmente no uso comum, né, você pensa em tragédias, dificuldades. É verdade que a linguagem apocalíptica, ela traz mesmo essa ideia muitas vezes. A linguagem, a literatura apocalíptica, ela traz algumas questões que nos causam espanto. A gente vê isso no livro, a gente vê isso em outros livros da Bíblia, nos quais também tem a linguagem apocalíptica. Mas é fato, meus amigos, que se nós começarmos a nos aproximar mais desse texto, lê-lo, pedir a direção do Espírito Santo, começar a nos lançar, a cada dia essas verdades, elas vão ficando mais claras. Mais do que nunca nós devemos nos aproximar das verdades de Apocalipse. O Aziel disse aqui na última semana, verdades para o tempo do fim. E nós sabemos que estamos vivendo no tempo do fim. Se há uma época em que nós devemos estar atento ao que diz Apocalipse, é agora. Não é daqui a 1 ano, não é daqui a 10 anos, é agora, é para hoje. O tempo do fim não vai chegar, ele já chegou, nós já estamos nele. Então essas verdades são muito atuais, são necessárias. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente poderia falar de pelo menos 3 razões que são essenciais, importantes a gente ter em mente. A primeira delas é para evitar a confusão. Há muita confusão, há muita interpretação e muitas delas erradas. Há interpretações biblicamente, né, defensáveis, mas como é um livro que contém muita simbologia, como é um livro que contém muitas ilustrações, como é um livro que contém imagens e símbolos, isso permite, né? Isso, como eu posso dizer, não permite, mas contribui para que muitos façam interpretações quase que da sua mente, e isso é perigoso. Então o estudo do livro de Apocalipse visa tirar ou reduzir a confusão que existe acerca desse livro. Mas além de nós evitarmos a confusão quando você vai aprendendo, o livro de Apocalipse, ele serve também para preparação. Ele nos prepara para o que Deus está fazendo e vai concluir. O livro de Apocalipse nos prepara. É um livro que nos mostra que Deus está no controle. Só no livro de Apocalipse a palavra trono aparece 46 vezes. Deus no trono, Deus no controle. Quem está no controle do mundo, da humanidade, não é o governo A, não é o governo B, não é o presidente dos Estados Unidos, é Deus. O trono continua ocupado. Nós precisamos ir para esse livro entendendo que há um governante. Há um governante da terra, há um governante da nossa vida. Nós não estamos como um barco à deriva. Há um governante, há um trono ocupado. Deus está no trono. Esse livro nos ajuda a lidar com a confusão, nos ajuda com a preparação, mas também, especialmente nesse tempo, meus amigos, de tanto desânimo, de tanto desespero, de tanto medo, de tanta insegurança, o livro de Apocalipse nos ajuda com consolação, com esperança, porque quando nós olhamos apenas para os eventos, meu irmão, está difícil ter esperança, sim ou não? Quando a gente olha, Tiago, só para os eventos, aqui, fora daqui, meu Deus, o cenário é triste, sim ou não? O cenário é de desolação. O cenário é de tristeza. Mas quando você vai para o Apocalipse e vê o cumprimento da agenda de Deus, Deus no domínio, você recebe a consolação do Espírito Santo. Quando você olha no Gênesis, é criado o sol. Quando você olha no Apocalipse, não precisa mais de sol, porque Deus, Cristo é o nosso sol.
Quando a gente olha no Gênesis, o pecado entra e começa a devastar tudo. Quando você chega no Apocalipse, não há mais pecado, nem choro, nem dor. Haverá um tempo que tudo isso passa. Isso é lindo, irmãos. Quando você olha no Gênesis, você vê o pecado entrando, matando, as pessoas se escondendo de Deus. Quando você olha no Apocalipse, você vê Deus chamando as pessoas para estar perto dele, agora e na eternidade. O Apocalipse, ele traz um consolo, uma esperança, diante de um tempo de tanta insegurança, de tanta incerteza, como nós vivemos. Então a gente precisa, meus amigos, gastar mais tempo com esse livro. Ler, reler, aprender, pegar comentários bíblicos, estudá-lo e avançar. Eu sei, como eu disse, há muitas interpretações. Uma hora a gente pode fazer um dia um estudo, só para a gente conversar sobre correntes interpretativas do Apocalipse. É importante. Mas é fato que, independente da corrente interpretativa, se é só para o passado, se é só para o futuro, se é para hoje, se é amilenista, se é pós-milenista, se é pré-milenista, o que importa mesmo é que Cristo está no domínio de tudo e Ele vai voltar e nos levar para perto dEle. Essa é a verdade essencial. Essa é a verdade que não pode faltar. As outras coisas a gente discute e depois toma um café. Mas essa verdade, ela é indiscutível. A história não está indo como um barco à deriva. Como eu disse, que a gente começa a ver as coisas, meu Deus, dá um desânimo. Dá um, sabe, Edmilton, fala assim, nossa, isso chega, cansa. É um canal no Telegram, chamado É Luta, É Violência, É Conspiração, é descrédito com as instituições, descrédito com o sistema político, jurídico, econômico, descrédito com coisas da igreja. Aí é o pastor que sai de calcinha. Meu Deus, onde vamos parar? Isso é apocalíptico, meu irmão. Vocês viram o pastor de calcinha? Quem não viu, não veja, porque é apocalíptico. Quer ver, Elton? Está repreendido, Elton, está repreendido. Vocês estão entendendo, irmãos do céu? Aonde nós vamos parar? Então o Apocalipse, ele nos ajuda com a confusão, nos leva à preparação e traz consolação. É extraordinário. Nós lemos um texto em que João, ele conta, o texto que nós lemos, João nos conta como foi que ele recebeu essa visão. Eu não quero voltar ao que meu amigo já falou, então eu vou pegar daqui para frente. E eu quero rapidamente hoje falar, ou não tão rapidamente, deixa eu ver minha hora, não, rapidamente. Eu quero falar sobre igreja examinada, fé refinada. Qual é o tema? Fé refinada. É sobre isso que eu quero falar. Quando João recebe a palavra, o versículo 9 em diante, João está dizendo que está preso na ilha de Patmos, como a gente falou. À época, a história mostra que o rei era Domiciano, o imperador. E o imperador, ele tenta calar a igreja. Ele pega João e o exila numa colônia penal chamada Ilha de Patmos. João está preso. Mas isso é lindo, irmãos. Olha como é lindo, porque quando o poder dessa terra acha que vai calar a igreja, vai calar a voz da igreja, Deus abre uma porta no céu e traz a revelação. E muitas vezes é nesse lugar que a gente se passa, é nesse lugar que a gente está. Às vezes as dificuldades, os problemas, eles são tantos que parece que nos empurra para o exílio, para o escanteio. Parece que não há resposta, mas em Deus sempre há uma resposta. Sempre há uma direção. João está lá exilado, imagina, irmãos, no meio do nada, uma ilha lá. E ele diz que vem uma resposta, alguém fala com ele. Isso é maravilhoso.
Jesus o chama, Deus o chama e começa a trazer a direção que quer que ele escreva para essas 7 igrejas. Isso é maravilhoso, porque João está preso, fisicamente, mas agora Deus traz a ele uma revelação do que seria, do que aconteceria, e primeiro ele vai falar diretamente às igrejas. Só que quando você lê o que João escreve, ele diz: olha, eu, irmão, companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança, eu estou aqui na ilha, estou preso. Agora, olha que legal, olha que interessante, que coisa maravilhosa que a palavra nos ensina. João diz assim: eu estou na ilha por causa da palavra. Olha a percepção que João tem do plano de Deus. Porque, Aziel, João poderia chegar e dizer assim: eu estou aqui por causa do imperador, eu estou aqui por causa da perseguição, eu estou aqui, mas não, ele disse: eu estou aqui porque é assim que Deus quer que eu esteja. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Eu estou aqui porque tem um plano de Deus. Ele nos chama, meus amigos, a olhar para a realidade da vida com uma perspectiva do céu. Ele nos chama a olhar para a realidade da vida com a perspectiva correta. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí ele diz: no dia do Senhor, no domingo, achei-me no Espírito, e ouvi uma voz forte atrás de mim, como de trombeta, dizendo: escreve no livro que você vê. Isso é maravilhoso, porque ele vai receber a direção, e o verso 12 mostra que quando ele volta para ver quem falava com ele, está escrito: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho de Homem. O que ele está dizendo? Quando ele volta para ver quem é que estava falando com ele, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele vê são 7 candelabros de ouro, e o próprio texto diz que os 7 candelabros são as 7 igrejas. E quem estava no meio da igreja? Um semelhante ao Filho do Homem, Cristo. E isso é maravilhoso, porque João aqui está nos mostrando que Cristo vai ser visto por meio da igreja. Isso já é uma grande lição. Cristo está no meio da igreja, Cristo permanece no meio da igreja, conhece a igreja, e Cristo será conhecido por meio da igreja. É por isso que você vê hoje alguns ministérios até globais, que arrastam multidões, mas não tem conexão com a igreja, não gera transformação, só gera seguidores. Por quê? Aqui João está dizendo que Cristo é visto por meio da igreja, é no meio da igreja. Cristo, por que nós estamos aqui? Porque Cristo está no meio da igreja. Nós estamos aqui agora, meu amigo Raul, porque Cristo está no meio da igreja. É Ele que nos atrai, é Ele que nos guia, é Ele que nos conhece, é Ele que nos impulsiona. João vê as igrejas, que aqui é representada com 7 candelabros, e João vê Cristo no meio da igreja. E é interessante que aqui na epígrafe está dizendo a visão do Jesus glorificado. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Mas eu trouxe isso na semana passada. Porque aquele Jesus com o corpo todo machucado, aquele Jesus com os olhos já lacrimejando, os pés furados, as mãos furadas, as roupas rasgadas, as costas tudo detonada, passou. Agora vem um Cristo glorioso, um Cristo poderoso. Agora não tem olhos mais chorando, não. Agora tem olhos como chamas de fogo. Agora não tem mais pé furado, agora tem pé como latão reluzente. O Cristo poderoso. É esse que vê. E Cristo, que está no meio da igreja, pede para ele escrever essas igrejas. Cristo conhece a igreja. Não tem ninguém que conheça melhor a igreja do que Cristo, porque Ele é o dono da igreja.
Não tem ninguém, amigos, que conheça melhor a nós do que Deus que nos fez. E Cristo, nos capítulos 2 e 3, que você vai ficar como dever de casa para você ler, Cristo vai trazer direções para a igreja. Nos capítulos 2 e 3, que eu vou fazer só um panorama, Cristo vai trazer um diagnóstico e uma direção para a igreja. Cristo está no meio da igreja, Daniel. E Cristo agora, João agora está recebendo a revelação, a direção que ele quer que seja entregue à igreja. E é interessante que ele começa a dizer, se você olhar o capítulo 2 e o capítulo 3, para todas as igrejas, em todas elas, embora com um contexto diferente, ele vai dizer assim: eu conheço. 7 vezes, para cada igreja ele vai dizer: eu conheço, porque ele nos conhece. Ele sabe qual é a nossa real necessidade, ele sabe qual é o nosso real diagnóstico. Ele sabe, Ramon, do que realmente necessitamos. Às vezes nem nós sabemos. Ele sabe. Então, quando você olha esse contexto, Cristo vai fazer um diagnóstico. E quando você olha o primeiro diagnóstico da igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, versículos 1 a 7, depois você vai ler, você vai ver que a igreja de Éfeso, que, se eu não me engano, está em Atos 19, 20, por ali. Paulo, quando fazendo as suas viagens missionárias, se eu não me engano, na segunda viagem, Paulo vai e essa igreja é fundada. Ele prega um avivamento na cidade. A coisa é tão linda quando o evangelho chega, que lá em Atos, o capítulo exato eu não lembro, 19, 20 por ali, mas quando Paulo prega, a Bíblia diz que eles se convertem. Aqueles que tinham ídolos, traziam para o meio da praça, queimavam. Aqueles que tinham coisas que não agradavam a Deus, eles abandonavam, porque a Bíblia diz, meus amigos, que quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas passam. Então a igreja de Éfeso, ela nasce desse avivamento. Timóteo começa a pastorear essa igreja, só que agora a gente está anos depois. Essa igreja que nasceu desse avivamento, essa igreja vibrante, essa igreja atuante, Cristo vai trazer um diagnóstico. E se você ler dos versículos 1 a 7, resumidamente, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem doutrina, é uma igreja que persevera. Só que ele diz assim no versículo 4 do capítulo 2: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E isso para nós é algo relevante. A igreja tem que ter doutrina, sim, saudável, teologia saudável. A igreja tem que ser uma resposta para a sociedade. Mas, irmãos, se nós tivermos teologia saudável, mas não tiver amor e paixão no coração, isso não agrada a Deus. Ele está aqui dizendo que essa igreja, que é perseverante, que tem uma doutrina correta, ele está dizendo: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. A paixão, o desejo pela presença, por Deus, por servir, não por obrigação, não por dever, mas servir porque ama, porque quer estar perto do Senhor. Se a minha vida, se a sua vida fosse o parâmetro para outras pessoas saberem como é esta igreja, qual seria a visão que eles teriam de Deus? Qual seria a visão? Jesus traz um diagnóstico. Uma igreja funcionando, bonita, liturgia, doutrina, tudo legal. E nós queremos isso, irmãos. Nós gostamos das coisas organizadas, bonitas, excelentes. Mas como dizia um pregador, que eu não me lembro o nome, Jonathan Edwards, se eu não me engano, ele dizia assim, que a igreja tem que ter, ou os crentes e a igreja tem que ter luz na cabeça e fogo no coração, paixão
vontade de estar com o Senhor. A oração não pode ser reunião de oração, meu Deus, é penitência. Leitura da palavra, nossa, está pago. Não. Tenho, porém, contra ti, que você deixou de lado, você abandonou, você está deixando fluir o quê? O primeiro amor, está indo embora. E ele diz, volta. Lembra-te de onde caíste. E eu quero trazer essa reflexão para nós. Se nós olharmos no retrovisor hoje, o que nós vamos lembrar? Hoje nossa vida está mais vibrante? Eu não estou dizendo de um momento, tá, irmãos? Pode ser que você esteja aqui hoje, por causa de uma situação temporária, você está entristecido. Está tudo bem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um estilo de vida. De um estilo de vida em que nós vamos abandonando a paixão. E entramos em uma religiosidade mecânica. A gente vem para o culto porque a gente já está acostumado no domingo de vir para o culto. A gente vai orar porque a gente já está acostumado a orar, ou a gente quer pedir. A pergunta hoje que Cristo está fazendo para nós é: como está o amor, a paixão, a vontade, o desejo de servi-lo, de aprender, de pegar esse livro que está cheio de coisa difícil de entender e falar assim, eu quero aprender. Deixa eu ir atrás, tem lugar para aprender, tem ou não tem lugar para aprender? O Aziel disse que vai criar um grupo, ele vai conduzir o grupo. Posso ouvir um amém? Está contigo. Mas é uma boa ideia. Temos aí o pastor Raul, temos o pastor Tiago, temos o pastor Ramon, temos o pastor Elton. Já estou consagrando todo mundo. Temos o pastor Paulo lá atrás, o apóstolo Paulo. Não seria bom a gente ter um grupo para estudar e aprender mais? Isso é uma boa, a gente pode criar. Cria um grupo, vai trazendo as discussões lá, e aí a gente fala de alguns capítulos, depois se reúne um dia, traz aqui presencialmente, para um momento de estudo, não do culto, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas isso tem que ter paixão, irmão. Vontade, desejo, assim, eu quero conhecer mais, porque o Aziel deixou claro que isso aqui está revelando quem é Jesus. A igreja de Éfeso tinha uma excelente doutrina, perseverava, ativa, mas estava fria. Estava abandonando o primeiro amor. Esse é o exame que Cristo faz. E ele diz, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta. Porque é perfeitamente possível nós estarmos ocupados, inclusive com a obra de Cristo, e mesmo assim distante do coração de Cristo. Envolver-se com a obra de Deus não é, Fred, a mesma coisa que se envolver com o Deus da obra. São coisas diferentes. E nós podemos mascarar a nossa falta de paixão com serviço. Servindo. O que você está fazendo? Servindo. E o coração como está? Então o primeiro diagnóstico que ele traz é que nós precisamos nos ocupar sim com a obra, com o fazer, com o trabalhar, com o avançar, mas e com o coração de Cristo, o desejo por Cristo, de aprender por Cristo, de amá-lo, de conhecê-lo, de conhecer a palavra, de ler. Nós somos evangélicos há quantos anos? Eu fico feliz que eu tenho visto muitas pessoas aqui na igreja dizendo, pastor, eu nunca tinha lido a Bíblia toda, agora já estou lendo, já estou terminando, já li o Novo Testamento. Eu fico feliz, irmãos, e é isso mesmo, nós devemos conhecer e prosseguir em compaixão. Quando alguém nos encontrar, que tem muitos anos, Kelly, que não nos vê, eles têm que nos ver com paixão por Cristo, e não assim, triste. Nossa, cabisbaixo, o que foi, irmão? E aí, o que aconteceu com você, Elton? O que aconteceu? Quantos anos eu tive? Eu aceitei Jesus. Acabou.
Acabou! Que isso? Quer aceitar também? Não, está repreendido, quer nada. Vocês estão entendendo, irmãos? A alegria da salvação que o salmista fala. Então, o que ele traz aqui? O desafio do amor perdido. Volta ao primeiro amor. Ele está dizendo, troca a performance pela presença, a religiosidade pelo relacionamento. Cristo chamou os discípulos para quê primeiro? Quem lembra? Ah, pastor, muito difícil. Mas o primeiro chamado que Cristo trouxe para os discípulos foi para estar com Ele. Chamado para estar com Ele. Estar com Ele. Entendeu, Líria? E Cristo chamou os 12 para estar com Ele. Depois é que Ele vai dizer lá no texto, para enviar para pregar e fazer a obra. Qual é o chamado? Estar com Ele. Se Cristo nos chamar só para estar com Ele, sem prometer nada, sem prometer porta aberta, sem prometer cura, sem prometer respostas às orações, se hoje, isso é uma ótima reflexão, se hoje Deus pegasse a nossa lista, nossa, essa reflexão é muito boa. Se hoje Deus pegasse a nossa lista e rasgasse, Teca, o que nos motivaria a continuar servindo a Ele? E Ele dissesse, agora é só para você estar comigo, eu não vou atender nenhum desses pedidos aí. Nenhum. O que nos motivaria, irmãos, a estar aqui no próximo domingo? Mas Ele dissesse, mas eu quero você perto de mim, tá? Porque infelizmente, o mal da teologia da prosperidade vinculou bênção de Deus com amor de Deus. Bênção de Deus com aprovação de Deus. Se você está recebendo a bênção, é porque Deus está te amando cada dia mais. Se você está recebendo a bênção, é porque Deus está cada dia aprovando mais. A pergunta é, isso passa no filtro da Bíblia? Passa, irmãos? Não. A bênção não é sinal de aprovação, é sinal de graça. Graça. E a pergunta que vale para a nossa reflexão é, Carol, se Ele disser não para todos os nossos pedidos, o que nos motiva ainda a amá-lo? O que nos motiva a permanecer na sua presença? Agora vamos para o outro lado. E se Ele fizesse o contrário? Fala assim, Ramon, dá a lista aí. Hã? A lista completa. Eita, poxa. Aí Ele dá o check. Atendo todos os pedidos, está tudo atendido. Todos os seus pedidos foram atendidos. A pergunta é, o que nos motivaria a continuar servindo Ele? Entendeu? A porta foi aberta, a cura veio, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, a promoção, o concurso, pronto, veio tudo. O que nos motivaria? Somente a paixão genuína por Ele, irmãos, nos motivaria a permanecer na presença, a permanecer amando Ele acima de todas as coisas. Hoje, o chamado, diante desse diagnóstico, não adianta a gente ter uma agenda cheia, a gente correr, a gente ter programação, a gente está fazendo, se não houver paixão. Se não houver amor genuíno, por que eu sou pastor? Será que eu sou pastor só porque eu tenho medo de Deus pesar a mão? Por que, irmãos? Não. Ele disse, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas?
E a resposta foi: amo, Senhor, amo, tu sabe aquele negócio todo. Com as variações do amor que a gente sabe que tem lá. Mas ele disse: então, já que você me ama, faça o quê? Apacenta as ovelhas. Vai cuidar do que eu estou falando. Solta essa vara de pescar. Pega esse cajado e vai fazer a obra. Então hoje, essa reflexão, ela hoje nos traz para nós pensarmos como que está a nossa paixão. Diga assim comigo: não basta trabalhar para Cristo, é preciso viver com Cristo. Cristo quer um coração queimando por Ele, não apenas mãos ocupadas em tarefas vazias. Um coração queimando. Meu tempo já foi, eu vou parar bem aqui. Eu ia falar de 7 igrejas, só vou falar dessa. Amém, né, pastora? E a reflexão, irmãos, é como está a nossa paixão. Como que está o nosso amor por Deus? O que nós estamos dispostos a sofrer por esse amor? Porque a palavra diz que nós não fomos chamados só para crer. Nós somos chamados para padecer. Sofrer. O que nós estamos dispostos a sofrer, Edmilton? Por esse Cristo. Eu amo, eu estou apaixonado, mas às vezes a gente troca a presença por qualquer coisa, troca o propósito por qualquer oportunidade. Hoje, irmãos, a reflexão é: nós não podemos estar fazendo tudo liturgicamente bem, mas o coração sem paixão. Se você olhar as grandes igrejas, na Europa, por exemplo, onde houve os grandes avivamentos, como que está? Como que está? Olha o protestantismo nos Estados Unidos. Olha o protestantismo na Europa. E não vamos longe. Olha o nosso protestantismo. Nós temos uma igreja de milhões. A pergunta é: essa igreja de milhões realmente tem paixão por Cristo? Vamos ficar de pé? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar para você fazer a leitura dos capítulos 2 e 3. Faça a leitura e você vai ver o diagnóstico que Cristo faz de cada uma das igrejas. Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, todas. Cada uma. Você vai ver que tem igrejas que recebem só elogios. Mas você vai também ver na outra ponta a igreja que não recebe elogio algum. Só pancada. Mas sabe o que é mais lindo? Que esse diagnóstico que Cristo trouxe não foi para matar nenhuma dessas igrejas. Foi para chamá-las para o arrependimento. Chamá-las para a rota. Dessas 7 igrejas aí, em termos de instituição, sabe quantas existem hoje? Nenhuma delas. Isso significa que elas não foram atentas ao que Cristo disse. E esta igreja aqui, sabe qual é a única, Aziel, possibilidade de essa igreja ficar de pé, vibrante, até a volta de Cristo? É se nós dermos atenção ao que Cristo diz às igrejas. E ele diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz. Leia Apocalipse capítulos 2 e 3. E talvez, se você nessa semana, não por causa de um problema específico, escute isso,
Se você não está passando por um problema específico, mas você olha e fala assim, puxa vida, eu tinha muito mais desejo pela presença. Eu tinha muito mais ânimo para a oração. Eu tinha muito mais vontade de estar num culto. Puxa vida, aquilo que antigamente me impulsionava, hoje me causa tédio. Hoje essa palavra é para que a gente volte. Porque nós podemos, irmãos, estar fazendo o procedimento correto, mas com o coração longe do coração de Cristo. E hoje, o chamado é para a gente voltar, sabe, a se quebrantar, a se relacionar com o Espírito Santo, a pegar a palavra, falar assim, eu vou estudar a palavra aqui, eu não quero só dar o cheque, que eu li 3 capítulos por dia, não, deixa eu entender, quando ele diz aqui para essa igreja, olha, eu vejo aqui, o que isso significa, e você pedir ajuda do Espírito Santo, você ir atrás, você pedir ajuda de alguém, você estudar, você começar a cantar louvores, você voltar a orar, você fala, não, eu quero reativar a minha fé, eu quero ter experiência. Qual foi a última experiência que você teve com o Espírito Santo? Uma pessoa domingo chegou ali e falou assim, pastor, puxa vida, quantos anos que eu não tinha uma experiência com Deus, hoje eu tive, nossa, eu estou saindo daqui pulando de alegria. Eu falei, é isso mesmo, porque são as experiências, irmãos, que vão, não é só para a gente sentir um momento, um êxtase, não é isso não, mas é para a gente manter essa conexão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então saia daqui hoje e reflita com esse autoexame. Isso é pessoal, eu não posso. A Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo. E quando eu comecei a ler, hoje eu passei boa parte da tarde lendo isso e pensando, e me confrontou com muitas coisas, porque eu não estou lendo como eu gostaria de ler a Bíblia, eu não estou orando, Lu, como eu gostaria, com tanta correria, eu não estou aprendendo e tendo tempo de devocional como eu gostaria, e isso me confrontou. E Deus está nos chamando para a gente crescer e prosseguir em crescer, conhecer e prosseguir em... Então saia daqui hoje e faça uma análise. E se você verificar, puxa vida, está faltando paixão, comece com pequenos propósitos, de oração, de leitura da palavra, de louvores, de começar o dia com a palavra, de terminar o dia com a palavra.